Opa, chegando aqui para falar mais abobrinhas desse jogaço, né, Croácia 1, Portugal 2, talvez o melhor jogo da Copa até aqui, se não foi o melhor, talvez tenha sido o mais completo, no sentido de emoções, né, uma excelente partida, né, acho que a Croácia, no balanço geral do jogo, talvez tenha sido um pouco melhor que Portugal, principalmente no segundo tempo, mas que Portugal conseguiu ser mais eficiente, né, no detalhe, acho que esse foi o jogo, talvez o jogo mais decidido no detalhe da história das Copas, talvez, não sei se isso é algum absurdo falar, mas o primeiro tempo que eu achei que Portugal foi melhor, acho que a Croácia não conseguiu sair tanto para o jogo quanto gostaria. Vou começar a botar aqui algumas coisas do jogo, mas acho que Portugal teve um pouco mais a bola e a Croácia não conseguiu sair tanto para o jogo assim. A gente vai ver aqui 3 finalizações da Croácia, 9 de Portugal, 2 chances criadas, grandes chances criadas. A gente vai ver aqui que foi um Portugal que entrou com 2 pontas dessa vez em campo, não entrou com o João Félix, que atua mais como um segundo atacante, né. Então a gente vai ver aqui o Rafael Leão pela esquerda, o Pedro Neto pela direita. Gostei dessa alteração do Rafael Leão, acho que ele dá uma opção muito boa aqui nessa dobradinha com o Nuno Mendes, porque os 2 podem se alternar bastante um por dentro, um por fora, dentro do campo, né, acho que o Nuno Mendes pode atacar por aqui, e o Rafael Leão por aqui, depois o Rafael Leão por aqui, o Nuno Mendes por aqui, então acho que isso gera um certo incômodo, uma certa imprevisibilidade na defesa, porque, né, uma hora você tá marcando o cara que tem o pé esquerdo, outra hora você tá cortando o cara que tem o pé direito, outra hora você tá cortando o cara que corta pra dentro, outra hora você tá cortando o cara que corta para o fundo. Então acho que isso dá uma certa dinâmica e fluidez ao ataque, e uma dúvida cria uma dúvida também no defensor, né, a gente vai ver de novo o Pedro Neto aqui pela direita, que é um cara que gosta de ir no fundo, eh, e um time de Portugal que acho que teve mais a bola, conseguiu trocar passes, teve ali umas boas chances no primeiro tempo, acho que teve uma, de cabeça, teve 2 ali com o Bruno Fernandes no mesmo lance, mas que talvez tenha faltado um pouco mais de de qualidade ali na hora da finalização, a gente vai ver aqui que teve muito volume. E uma Croácia que ficou ali meio que, né, não permitia que Portugal talvez amassasse, tomasse conta por completo do jogo, mas ao mesmo tempo não conseguia sair tanto no contra-ataque, né, acho que a Croácia teve muita dificuldade de sair no contra-ataque no primeiro tempo, conseguiu uma ou outra escapada ali, mas nada que acho que levasse muito perigo a Portugal. E aí quando a gente volta para o segundo tempo, acho que é um jogo muito diferente, aí acho que a Croácia toma conta do jogo, no meio-campo, Modric, Kovacic, achei uma partidaça do Kovacic no segundo tempo. Ele dá um azar tremendo, né, ele dá um chute na trave, ele faz um lance bonito que acaba em defesa do Diogo Costa, e aí a Croácia começa a ganhar terreno em campo, né, acho que o meio-campo de Portugal voltou mal, o Bruno Fernandes não conseguiu criar tanto, quanto deveria. O Pedro Neto também foi muito mais um jogador ali de correria do que de criação, o Rafael Leão estava oscilando dentro do jogo, o Vitinha não é um grande jogador de criação, né, um cara que vai fazer mais circular a bola do que criar algo, e o Cristiano Ronaldo fica ali na frente, né, ele não conseguiu nenhuma, acho que não sei se ele deu alguma finalização no jogo tirando bola parada. Não, 2 finalizações, uma foi uma falta do meio da rua, e outra foi, né, e outra foi o pênalti. Então, a gente vai ver até que o mapa de calor dele, né, muito longe do gol, muito longe do que deveria ser, a gente vai ver ele aqui parado na esquerda, acho que hoje em dia o Cristiano Ronaldo aqui não serve pra absolutamente nada, né, ele não vai ser um cara que vai dar um cruzamento, não vai achar um passe bom, não vai arranjar um grande drible, então não sei o que ele tá fazendo ali. Opa, sem querer. A gente vai ver aqui um Bruno Fernandes, né, circulando aqui pela entrada da área, mas sem conseguir criar muito, acho que ele foi mais, eh, importante ali na chegada à área, acho que ele chegou na área algumas vezes, tentou ali, quase chegou numa cabeçada, conseguiu 2 boas finalizações, mas não conseguiu achar tantos passes, acho que também que a Croácia conseguiu se defender bem, não dava espaço, eh, nas costas do zagueiro e dos laterais para ter aquele passe, aquela enfiada do Bruno Fernandes que é característica dele, né, que a gente vê muitas vezes na Premier League deixar o Šeško na cara do gol, o Mbeumo na cara do gol, o Matheus Cunha na cara do gol. Acho que esse tipo de enfiada dele funciona mais quando a gente tem um pouco mais de movimentação na frente, quando tem um espaço, quando tem um pouco mais de separação entre o zagueiro e o atacante, ele consegue achar isso muito bem, né, esse tipo de bola. Então a gente vai ver aqui, errou os cruzamentos, sem passes decisivos, né, acertou ali meia dúzia de passes, né, como a gente pode ver aqui, não foram tantos passes assim para o volume de jogo que ele deveria ter tido um pouco mais. Ele só jogou 60 minutos, mas acho que deveria ter participado mais. A gente vai ver aqui o Vitinha e o João Neves, né, o Vitinha ali caindo pela esquerda, mas a gente vai ver também sem muita efetividade, né, sem muita verticalidade, acho que do Vitinha, e do João Neves, acho que ele
fazendo um papel um pouco mais nesse time, acho que ele faz um papel um pouco mais de operário, né, de circular a bola, invadir espaço, atacar espaço, do que ter aquele protagonismo com a bola, de armação, né. Então a gente vai ver que o Vitinha, né, 70 de 75 passes, mas nenhum passe decisivo, uma finalização, então aquela coisa muito de sempre, né, do Vitinha, não acho assim, né, que seja algo de tão destaque assim, pra gente falar. Então, né, aí eu vou botar aqui o mapa de passe do Vitinha pra gente ver que hoje ele até tentou um pouco mais, eu acho, do que o normal, mas a gente vai ver que ainda é muito distante do que a gente espera, né. A gente vai ver que não tem um passe ainda aqui dessa origem, muito passe aqui lateralizado, né, e tudo bem também se ele estiver acionando bem, mas pra estar acionando aqui, normalmente ele tá acionando ponta muito longe do gol, a gente vai ver aqui que as bolas longas não funcionaram, nem os passes por dentro. Então, as bolas mais ofensivas do Vitinha acabaram não funcionando, a gente vai ver que do Bruno Fernandes também não. Poucos passes, né, dele no jogo, por sinal, a gente vai ver aqui, né, esse passe para trás chegando na linha de fundo, isso aqui é escanteio, isso aqui uma meia dúzia de passes por dentro, aqui acionando ponta. Então, um Bruno que teve um pouco mais de dificuldade de criar, de achar o espaço para os jogadores, e hoje ele tinha 2 velocistas, né, para botar para correr, para criar uma chance, talvez tenha faltado um pouco de movimentação ali na frente. Acho que o Bruno ficou durante algum tempo muito próximo à área e ele não conseguiu receber essa bola para criar, né, acho que talvez até por isso tenha tido esse mapa de calor do Cristiano Ronaldo, porque o Bruno estava chegando muito à frente e não estava recebendo a bola como gostaria. E a gente vai ver aqui, né, o Bruno Fernandes aqui, né, aqui muito provavelmente por causa de escanteio, mas a gente vai ver muito aqui, ó, dentro da área, a gente vai ver que o mapa de calor dele na área tá maior que o do Cristiano Ronaldo. Então acho que essa inversão aqui, não sei se foi proposital, se foi ocasional de jogo, não funcionou muito bem. Acho que o Nuno Mendes foi muito bem hoje, acho que o Cancelo sofreu um pouco, principalmente no segundo tempo ali, nos duelos com o Perisic, e acabou saindo, né. Então, Nuno Mendes para variar sempre, acho que quase sempre muito bem, o meio de campo da Croácia muito bem no segundo tempo, o Stanisic foi muito bem nas laterais também, Perisic para variar, né, excelente. Então acho que 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 foi um jogo que ficou ali aberto, acho que a Croácia tomou conta do meio-campo, começou a crescer no jogo, teve, uma chance, teve 2, fez o gol. Eh, Depois do gol, acho que teve outra chance, que foi a bola na trave, né. Aí Portugal teve aquele gol do Cristiano aí o técnico resolveu mexer tudo, né. Não, teve o gol impedido do Cristiano Ronaldo, que aí mais uma vez no detalhe, aquela coisa de centímetros, e aí eu acho que é aquela coisa, né, acho que vai ter depois o impedimento da Croácia, que 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 é anulado também meio que numa posição parecida com a do Cristiano, mas acho que é uma situação diferente, porque o Cristiano ele passa o jogo todo ali naquela posição de impedimento. E para ele conseguir se posicionar certo, eu acho que o jogador que estava dando mais, condição para ele nem era o jogador que estava mais próximo dele, era um jogador que por acaso se posicionou errado na linha. Então assim, é muito delicado ele ficar nessa posição o jogo todo, porque quando um jogador tem a possibilidade de surpreender com passe, talvez até ele seja pego de surpresa. E aí o passe quando entrar, ele esteja impedido e não tenha dado tempo dele ficar impedido, né. Se a zaga for realmente esperta, estiver atento, né, basta a zaga dar um passo à frente que ele não vai conseguir, né, se posicionar de volta à frente. Ele acaba ficando impedido, é um belo gol, né, ele tem um domínio bonito ali e finaliza. Então então é porque foi gol da Suíça agora. Então é no detalhe. Aí depois o Roberto Martins faz péssimas substituições na minha visão, foi meio que por um tudo ou nada, né, botou o Bernardo Silva no lugar do Bruno Fernandes, o Semedo no lugar do Cancelo, o Conceição no lugar do Pedro Neto e o Gonçalo Ramos no lugar do Vitinha, né. A intenção dele era provavelmente ir para um 4-4-2, com Vitinha não, João Neves e Bernardo Silva pelo meio, Rafael Leão de um lado, Francisco Conceição do outro e Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo na frente. O Semedo como um cara que ocupa mais o fundo, né, indo pra linha de fundo, o Cancelo é um bom lateral, mas acho que ele é um lateral que constrói mais pelo meio do que uma construção de ataque em linha de fundo, né, acho que por isso justamente funciona com o Pedro Neto, porque o Pedro Neto é um jogador que consegue cortar pra linha de fundo, e aí ele consegue o gol ali num escanteio, né, numa falta, num pênalti no escanteio, que foi com o VAR, mas não fruto de uma grande, né, uma grande construção ou pressão portuguesa. E aí nisso que ele consegue o gol, logo depois a Croácia já volta a tomar conta do jogo, acho que Portugal faz uns 2, 3 minutos ali tentando fazer uma blitz, mas a Croácia já cresce no jogo de novo, ela faz um gol, tem o gol anulado ali por centímetros, e aí por isso eu acho a diferença do Cristiano Ronaldo ali, são 2 jogadores correndo na mesma direção, né, e acabou que o croata corre um pouquinho mais, né, o corpo dele tá um pouco mais inclinado,
e ele acaba ficando impedido. A Croácia continua bem, domina o meio campo, e aí o Roberto Martínez percebe a besteira que fez. O gol acho que saiu muito mais fruto do acaso, do que fruto de uma boa mexida, de um bom treino, de uma equipe boa. Né, foi uma bola parada que surgiu um pênalti dado ali, né, o cara agarra o zagueiro de Portugal. Então ele tira o Cristiano Ronaldo, faltando 10 minutos, a gente vê que o gol vai sair com 68, ele fica ali 13 minutos, que é praticamente um apavoro da Croácia, a Croácia em cima, a Croácia flutuando, né, acho que esse time da Croácia é um time gostoso de ver, porque é um time também que trabalha muito com o meio campo, né, a gente não vê tanto, a gente vê o Mekialer, né, o Stanisic apoiando bem, a gente vê o Perisic apoiando muito bem, mas é um time que trabalha muito naquele esquema de terceiro homem, né, um time que tá aqui com 2 meio-campistas e sempre vai aparecer um cara aqui para receber o passe, e depois deixar o outro meio-campista de frente e o time avançar em bloco, né, a gente vai ver isso com muita frequência ali com o Modric, com o Kovacic, o Budimir fez isso algumas vezes, então um time que rapidamente saía de uma pressão portuguesa que estava muito falha, principalmente no segundo tempo, mais ainda depois das substituições, então a qualquer momento parecia que ia sair o gol da Croácia, né. Então, a gente vê aqui que eles só mudaram, botaram Baturina, botaram o Pasalic no lugar do Baturina, o Matanovic no lugar do Budimir, no intervalo. Então foi um time que aguentou bastante, né, a gente fala muito da idade da Croácia de ser um time velho, mas um time que foi com Perisic, Kovacic e Modric, praticamente até o final, né, acho que o Kovacic é o único que sai ali no final, e todos eles jogando muito bem até o final, o Modric cadenciando, sabendo a hora do passe, né, fazendo essas associações, Kovacic chegando muito bem na área, o Modric um pouco mais recuado. A gente vai ver aqui, né, o mapa do Kovacic, um mapa bem completo, né, típico box to box. E, porra, assim, uma pena, assim, porque a partidaça do Kovacic, né, a gente vai ver que uma finalização na trave, 3 finalizações no gol, uma grande chance perdida, que acredito que seja aquela da defesa do Diogo Costa, a gente vai ver aqui ele carregando bastante a bola, progressão, distância de progressão. Então, porra, achei uma partidaça. Eu particularmente sou um fã do Kovacic, acho ele meio subestimado no mundo aí dos meio-campistas. Acho ele muito bom, um cara que tem chute, um cara que tem passe, um cara que tem muito vigor físico também no sentido de arrastar a bola, ganhar disputas. A gente vê que o Modric é um pouquinho mais recuado, né, cadenciando o jogo. A gente vai ver aqui o Perisic, né, aparecendo atrás e aparecendo na frente, sempre com muito perigo. Ele que fez o primeiro gol. E aí Portugal tá ali nas cordas, ele tira o Cristiano Ronaldo, bota o Rubem Neves. E aí o Cristiano Ronaldo sai com aquela cara de bunda, né, acho que chega até a gerar um constrangimento na equipe, porque ele fica com aquela cara de bunda como se não acreditasse, como meio que como se não fosse sair de campo, né, ficou olhando para o telão, ficou olhando para ele, ficou olhando para a placa, em vez de sair logo do campo, né. Nesse sentido, acho que a arbitragem foi bem bacana, porque se tem a regra hoje dos 5, 10 segundos para você sair de campo, ele provavelmente poderia ter deixado aí a equipe dele com um jogador a menos por 1 minuto, no momento que a equipe estava ali quase que nas cordas. E é isso, né, acho que mostra uma mensagem ruim também, a gente sempre tenta evitar as teorias da conspiração, de que o time de Portugal não gosta de Cristiano Ronaldo, de que não tocam para ele ou que só tocam para ele, que ele bota pressão para jogar, e que o técnico depende dele, não tem coragem, e aí justamente quando o técnico tira ele, ele faz meio que esse showzinho, esse teatrinho, né, eh, em vez de pensar logo no time: "Porra, meu time tá nas cordas, não sei o quê, eu vou sair logo para não correr risco de tomar aqui a advertência de 1 minuto de jogador fora", né. Então, ele parece que dá motivo pra isso. Eh, o time nas cordas, ele sai com aquela cara de bunda como se o técnico fosse tirar algum outro jogador, né, se tira, por exemplo, o Bernardo Silva tinha acabado de entrar, era gás novo, o Semedo era gás novo, o Francisco Conceição era gás novo, então ele estava botando ali um jogador de meio campo que era pra voltar a ter a bola, voltar a ter combate no meio campo, ele não ia tirar o Gonçalo Ramos, que era gás novo, ele tinha acabado de botar. Como é que você vai botar um atacante e tirar em 10, 13 minutos? Você pode falar que pra ele tirar o Rafael Leão, mas aí ia ser pior ainda, porque o Rafael Leão é um jogador de lado de campo, um jogador que corre, um jogador que marca. Como é que você vai ficar com o Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo na frente? Então era óbvio que ali naquele momento o único jogador que poderia sair era ele. Chega a ser surpreendente, né, que um jogador como ele, experiente como ele, eh, não saiba que no momento ali era ele que precisava sair, um jogador que contribui menos, fisicamente, contribui menos defensivamente, que não tem ido bem nas bolas paradas, não lembro aqui, pelo menos nessa Copa, de nenhuma bola aérea vencida pelo Cristiano Ronaldo, então, né, fica ruim. E a Croácia continua melhor no jogo, e aí num cruzamento ali do Rafael Leão, Machada, né, de um jogador muito bom,
acaba saindo o gol do Gonçalo Ramos, ele sobe entre os 2 zagueiros, nenhum dos 2 zagueiros pula, ele consegue pular e cabecear muito bem. Então, aos 92, 93, e aí a Croácia vai para cima, e aí sai Kovacic, entra Kramaric, entra Gvardiol, né, o Gvardiol na verdade já tinha entrado ali no final do jogo, talvez, acho que ele entra depois da saída do Cristiano Ronaldo, né, isso. E aí ele entra e o gol acaba sendo um pouco em cima dele, porque ele não pula, ele tá atrás, né, tem ele e acho que é o, acho que eu não sei se é o Sutalo ou o Pongracic que tá ali junto com o Gvardiol, não lembro agora, mas o gol acaba acontecendo ali em cima dos dois, e, e num vacilo dele, né. E aí a Croácia vai pra frente, a Croácia trabalha a bola com paciência, né, trabalha, não se afoba, aí depois sai o gol ali aos cento e poucos de acréscimo, né, aos 14, 15 de acréscimo, e você vê que é uma bola trabalhada, a Croácia bota a bola para um lado, a Croácia bota a bola para o outro, não se afobou na hora dos cruzamentos. Claro que chega nesse momento, você tem que dar cruzamento, não adianta ficar trocando passes e buscando espaço, o time todo tá atrás. E aí eles conseguem ali o gol, um gol que é impedido, né, acho que num dos menores detalhes da história da Copa, né, a bola raspa no cabelo do jogador da Croácia antes de chegar no jogador que tá impedido. É é foda, porque a regra é assim, a tecnologia é assim, e eu não tenho o que fazer, né, é um desvio que a gente não vê a olho humano, e aí fica a dúvida até que ponto a tecnologia, né, tá favorecendo o jogo, a emoção, mas tá na regra, não tem muito o que contestar. O que eu acho é que o Renato Veiga, quando ele toca na bola, ele inicia uma nova jogada. Eu acho que ali ele vai pra cabecear, né, ele se posiciona, ele se abaixa todo, acho que nenhum zagueiro aos 55 do segundo tempo, se abaixa num cruzamento, né, ele se abaixa justamente pra cabecear a bola que tá vindo, e aí eu acho que é um erro técnico dele ali, de iniciar uma nova jogada, né, como se ele tivesse tentado dar um chute e tivesse chutado a bola para trás. Também acho que seja muito difícil um árbitro ter esse culhão de dizer isso, né, nesse momento do jogo, que foi isso, mas acaba sendo isso, né, 3 gols impedidos da Croácia, na verdade 2 gols impedidos da Croácia, um de Portugal, um pênalti dado com VAR, impedimentos milimétricos e um excelente jogo de futebol. Eu achei que a Croácia fosse performar pior nessa Copa, eh, e acho que, né, talvez não tenham feito uma grande fase de grupos, sofreram ali contra a Gana, contra Panamá. Talvez o melhor jogo tenha sido ali contra a Gana, acho que contra a Inglaterra eles, apesar do 4-2 terem feito 2 gols, o primeiro tempo ter sido acho que 2-2 ou até metade do segundo tempo. Acho que foi o primeiro tempo que foi 2-2. Achei que a Inglaterra estava muito melhor dominando a Croácia, né, podia ter sido mais o placar. E hoje não, hoje acho que a Croácia mereceu vencer, jogou bem, mostrou ser aquele time cascudo, né, que não se afoba, principalmente depois do gol de Portugal, que Portugal poderia crescer, estava cheio de atacante. Às vezes tem alguns momentos do jogo que a tática parece ser um pouco anulada, né, você vai muito mais na base da pressão, da confiança, eh, da energia, né. Portugal tinha feito um gol anulado, depois teve o pênalti, né, fez o gol, isso poderia fazer a Croácia de alguma forma se assustar, recuar, rifar a bola, nada disso. Croácia tranquila, movimentação, troca de passe entre meio campo, Modric toca para o Kovacic, Kovacic troca para o Perisic toca para o Vasalic. Então essas coisas foram fluindo muito bem para a Croácia, ficou um jogo muito gostoso de ver, principalmente por parte da Croácia. E aí fica uma pena, né, que uma seleção boa assim que seja eliminado logo nessa fase, né, a gente fica com aquela vontade de ver mais jogos assim na Copa, e fica um merecimento, né. Mas acho que foi uma boa participação, acho que foi um bom fim de ciclo, você caiu num grupo difícil com Gana e Inglaterra, passou em segundo, e enfrentou Portugal num 16avos, né, um jogo, entre aspas, "injusto" para essa fase, mas que acontece, eh, né, foi o que aconteceu Holanda e Marrocos, né, então acho que, né, acho que o jogador, o técnico, o torcedor croata, eh, né, não vou dizer que está feliz, mas, né, fica com aquele sentimento de: "Porra, a gente fez tudo que a gente podia", né, foi muito, muito no detalhe, né, um dos jogos mais no detalhe. Ter 2 impedimentos, sendo um com uma raspadinha de fio de cabelo, por causa de uma tecnologia, é complicado. E do lado de Portugal, acho que é mais um jogo ruim de Portugal, que acho que levantam mais dúvidas e queixas em relação ao Roberto Martínez. Gostei que ele entrou com 2 pontos, Pedro Neto e Rafael Leão. Acho que é impossível não bater na tecla do Cristiano Ronaldo, um jogador que participa muito pouco do jogo, que não gera nada de jogo, que não cria, né. Hoje a gente vai ver que no jogo ele não finalizou nenhuma vez, só finalizou numa falta de longa distância, finalizou no pênalti. Acho que aquele, ah,
né, e aí eu acho que tem 2 pontos, né, vamos supor, a falta que ele bate, vamos pegar aqui a finalização, é uma falta de muito longe, né. Portugal vinha mostrando boas jogadas ensaiadas, ele tá finalizando uma falta daqui, né, de 0,03. Você tem bons cobradores de falta, acho que não sei há quanto tempo o Cristiano Ronaldo não faz um gol de falta que tenha sido mérito dele, do tipo, ele chutou e a bola foi no ângulo, ele chutou e a bola foi gol, que não tenha sido, passou no meio da barreira, desviou e entrou, o goleiro frangou. Os últimos gols de Portugal, eu lembro que teve um, acho que foi do João Neves, que foi no ângulo, teve do Nuno Mendes, ou seja, tem o Bruno Fernandes, eh, tem o Pedro Neto, então tem o Cancelo, são bons batedores de falta, né, não só batedores de falta para falta direta, mas para bola levantada. Então, não faz o menor sentido você ter um jogador desse numa cobrança de falta. Um jogador que não faz gol de falta, assim, né, com consistência, há pelo menos 6 anos. Então, um jogador que participa muito pouco de jogo, não consegue dar uma enfiada, não consegue fazer uma movimentação, dificilmente faz um facão, dentro da área, quando a defesa adversária está mais perto da área. Não tem ganhado bola aérea, que era um ponto forte dele, né, acho que a gente não viu, cabeçadas dele no gol, eu posso até ver se existe esse dado aqui, no SofaScore de cabeçadas dele na na Copa do Mundo, porque era uma das principais armas dele. E não tem tido, né, gols de cabeça 0, nem tem aqui, né, acho que as finalizações. Então acho que é isso, né, um jogador que tem tido muita dificuldade no nível mais alto, eh, e até que ponto vale a pena, né, vamos supor, hoje ele tirou o Cristiano Ronaldo quando o time ficou nas cordas e teve toda aquela ceninha de você tirar o Cristiano Ronaldo, ficar aquela coisa, as pessoas levantam a dúvida como se ele estivesse fazendo uma grande partida, como se não fossem apenas, gols relativamente fáceis sendo feitos, e qual o preço que a equipe paga por isso, né. A gente pode falar de outros jogadores que não produzem, mas quando a gente joga com praticamente um a menos, é difícil, porque a gente pode comparar com o Messi à vontade, mas o Messi gera jogo, né, a bola cai do pé do Messi. Aqui, o Messi vai dar um passe pica, o Messi vai arrancar, vai fazer um gol de fora da área, o Messi bate falta, o Messi bate escanteio, o Messi acha bons passes, o Messi dribla, então acho que é uma diferença muito grande, né. O Mbappé, por exemplo, o Mbappé é um cara que dribla, é um cara que se movimenta, que, porra, tá o tempo todo ali gerando opção de jogo, opção de passe, né. Acho que o Olise, ele dá muito passe bom, ainda bem que ele dá muito passe bom, mas o Mbappé faz ele muito também dá, ele ajuda muito, né, ele dá muito passe bom, porque ele tá o tempo todo se movimentando, toda hora buscando passe, toda hora atacando a última linha, e é algo que não acontece com o Cristiano Ronaldo, pelo contrário, ali a gente vê no lance do gol que ele não tá atacando a última linha, ele tá parado depois dela. Então acho que é um preço muito alto na última Copa. Ele saiu do time no mata-mata, o time ganhou de 6-0, 3 gols do Gonçalo Ramos. Não vou dizer que foi por causa disso, né, foi por causa dele, que ele atrapalhava o time, jamais vou dizer isso, mas acho que você tê-lo em campo cobra um preço, né. Acho que hoje a gente fala da Copa dos Craques, a gente fala de um Vini Júnior, por exemplo, que corre menos em campo no sentido de marcação, de obrigação tática, o Mbappé que não corre tanto, não marca tanto, o Messi que não marca tanto, e a gente vê todos eles dando muito retorno, né. Muitos falam que o time da Argentina não é nada, só tem o Messi, que o time do Brasil, depende do Vini Júnior e tal, mas eles dão retorno, eles estão ali o tempo todo tentando, participando das jogadas, de alguma forma. Mbappé, Harry Kane, são jogadores que você acredita que eles podem gerar jogo ou gerar boas condições de várias formas. O Cristiano Ronaldo hoje infelizmente não dá. Eh, Ele é justamente aquilo que você pensa de um jogador para o final do jogo, né, um jogador para ficar ali na área, que vai aproveitar a chance que vier, faltando 10, 15 minutos, né, se a substituição hoje fosse Gonçalo Ramos titular e entra o Cristiano Ronaldo, faria total sentido, ele não teria saído depois, mas se depois dessa ceninha toda, como é que alguém pode botá-lo no banco, né, qual o clima que isso gera na equipe, se para sair ali em frente de todas as câmeras, ele já teve aquela reação, como se fosse um absurdo ele sair. Então, a gente lembra na Copa de 2022 também que teve toda aquela ceninha, insatisfação dele, depois que ele foi retirado da equipe, e e é isso, né, acho que é o preço, né, acho que algumas equipes, escolhem pagar o preço de ter um jogador relativamente a menos, marcando, se movimentando, não sei o quê, e eu acho que o preço de Portugal é um pouco mais caro, né, porque eu acho que ele não o retorno não é tão bom. É um risco muito grande e um retorno um pouco baixo. E a gente pode falar aqui de um Rafael Leão, um Bruno Fernandes, um Pedro Neto que não criam tantas chances, mas é muito difícil você criar tantas chances para alguém que não está se movimentando, para alguém que não está gerando espaço, que está o tempo todo colado nos zagueiros, que os zagueiros conseguem te marcar facilmente, né. Eu posso ficar jogando bola para o Cristiano Ronaldo, né. Antigamente, há 10 anos atrás, se jogava uma bola na área, o Cristiano Ronaldo ia brigar, ia ganhar uma bola de cabeça. Hoje em dia isso não acontece, né. Eh ele não é um cara que está ali ganhando os duelos aéreos, não é um cara que está ganhando a bola de cabeça, ele é um cara que está um pouco mais lento, está com mais dificuldade de dominar a bola. Você vê que a mobilidade dele está prejudicada. Então, você abrir mão de um João Félix, de um
de um Gonçalo Ramos para ficar mantendo ele, e aí você acaba ficando de certa forma refém, porque ele não aceita sair do time, né, como deu para ver. É complicado e fica ainda mais estranho, porque ele jogou os 270 minutos da fase de grupos, algo que não fez muito sentido, porque o jogo ali contra Cabo Verde poderia ter sido testado, ele saindo um pouco, mas beleza, como estava empatando, não foi Cabo Verde, foi Congo, é, é, ficou ali, né, precisava do gol, não sei o que, primeira fase, mas, pô, tava 1-1 o jogo, já tinha jogado o jogo todo, ele podia ter saído 10 minutos, 15 antes, e ter botado o Gonçalo Ramos. Contra o Uzbequistão, tava 4-0 também, ele não sai do jogo. Contra a Colômbia, um jogo que Portugal estava muito mal, a Colômbia dominou o meio campo, ele também não sai, então ele joga todos os minutos da fase de grupos para chegar no mata-mata ele ter que sair, né. Então, se ele não está preparado para isso, não foi conversado, acho que Portugal pode ter problemas. O Bruno Fernandes não está armando como deveria, né, como se espera que ele arme. Acho que ele tem funcionado muito mais como um jogador ali chegando à área, não tem conseguido finalizar para fazer o gol, precisa ajustar a finalização dele, mas o Bruno Fernandes é um jogador de muito volume, né, ele precisa que a bola passe no pé dele, ele vai ficar acionando toda vez para correr, ele tem bons corredores aqui, tem o Nuno Mendes, tem o Rafael Leão, tem o Pedro Neto, então, ele precisa melhorar isso, porque eu acho que esses caras aqui não faltam, né, eu acho que talvez falte, a finalização das jogadas quando chega nesses caras aqui, para reconhecer esse primeiro passo, mas também não acho que ele esteja criando grandes chances de gol, que nem ele cria no Manchester United durante anos. Acho que isso é uma coisa que talvez ele possa arriscar mais. E, né, de receber a bola, muitas vezes no meio campo, fazer aquela virada rápida, aquele lançamento bonito que abre o espaço e bota na correria. Então, isso é uma coisa também que ele precisa melhorar. Assim, o Bernardo Silva entrou no lugar dele hoje, né, muita gente reclamando dele. A gente vai ver aqui no banco da posição dele aqui não vai ter ninguém. O que a gente poderia falar aqui no máximo seria o Bernardo Silva. E o Bernardo Silva não entrou bem, né, acho que o Bernardo Silva tá um pouco em queda, acho que ele não tem a mesma dinâmica do Bernardo Silva, acho que o Bernardo Silva, ele acaba ficando mais do mesmo com o Vitinha, porque ele é um cara que cuida muito bem da bola, ele é um cara do passe curto, é um cara que orienta o jogo, né, ele não é um cara de finalização, né, você não pensa muito no Bernardo Silva chegando numa jogada e batendo, arriscando um chute, limpando uma bola de fora da área, chutando, ou dando um grande passe né, aquele passe genial, milimétrico, que eu acho que é mais a característica do Bruno Fernandes como 10. Então Portugal agora vai enfrentar a Espanha, acho que a Espanha vai entrar como boa favorita, acho que eu diria uns 65-35 para a Espanha, e Portugal vai ter problema se continuar com esse meio campo assim, acho que a força de Portugal vai estar muito nas laterais, saber explorar as costas da Espanha, né, não sei se vai ser o Porro, se vai ser o Llorente, se o Lafont vai querer ser um pouco mais, né, um pouco mais defensivo, se resguardar um pouco, tendo em vista que aqui vai ser o Yamal contra o Nuno Mendes, e pode ter a dobradinha com o Rafael Leão, ou se de repente o próprio Roberto Martinez vai ser um pouco mais cauteloso e não botar aqui o Rafael Leão, botar um outro jogador para fazer a dobradinha ali sobre o Lamine Yamal. Mas um meio campo aí que preocupou em relação ao controle, né, se o meio campo da 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 Croácia sobrou assim, com o uso dos laterais, o Stanisic, o Perisic avançando bem, aqui vai ser Cucurella avançando bem, aqui vai ser Pedro Porro avançando bem, um meio-campo com Rodri e Pedri que aguenta muito tranquilamente a pressão, né, consegue trocar passes, o Baiana que tem muita qualidade do passe, o Dani Olmo que tem qualidade no passe, tem drible, e no fim acaba caindo a bola no Lamine Yamal e um jogador artilheiro que é o Oyarzabal, né, se a gente pensasse hoje num jogador um pouquinho melhor que o Budimir, talvez as coisas pudessem ser um pouco diferentes, né, se pensar que aqui imaginasse esse mesmo time da Croácia, mas aqui em vez de ser o Budimir, não vou nem botar o Lamine Yamal, mas aqui é o Dani Olmo e aqui é o Oyarzabal, talvez o resultado fosse diferente, né. Se a gente pensar até aqui um Baena, né, se a gente fizesse aqui algumas melhoras incrementais na 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 Croácia, Portugal talvez poderia ter voltado para casa hoje. Então acho que isso cara, é muito difícil, assim, você ver esse time de Portugal conseguir jogar de igual para igual com times bons, tendo o Cristiano Ronaldo em campo dessa forma. Então acho que vai ser um jogo difícil para Portugal, acho que eles devem apostar muito mais no contra-ataque do que ter a bola, que é o que seus meio-campistas sabem fazer, e eu acho que nesse sentido, o Bruno Fernandes pode ser o jogo dele, né. Ele jogar aqui um pouco mais recuado, ele é um jogador que não tem esse migué de marcar, ele é um cara que se esforça, que marca, que dá carrinho, que tá ali pra roubada de bola, e ele é muito bom nessa roubada de bola rápida e acionar rapidamente os pontas, os buracos na defesa, os espaços nas costas dos laterais. Então acho que ele vai ter peça-chave, assim, ele vai precisar desempenhar seu papel, vai precisar ser eficiente, saber enfiar a bola, onde Portugal precisa, para Portugal atacar, porque, né,
E vai precisar fazer isso de forma rápida, né? Acho que o Vitinho vai precisar soltar a bola rápido, o João Neves vai precisar soltar a bola rápido, porque eles vão estar muito pressionados ali pela Espanha. Mas a Espanha hoje fez um bom jogo contra a Áustria, não sofreram com a pressão da Áustria, não sofreram com o contra-ataque da Áustria, conseguiram segurar bem. Obviamente a Áustria está muito abaixo de Portugal, mas eu acho que, né, se pela fase de grupos os dois estavam mais ou menos aqui, eu acho que hoje ficou um pouco assim, porque contra um time de meio campo bom, Portugal sofreu, e contra um time de pressão e contra-ataque, a Espanha sobrou em campo. Então é isso, vamos para a próxima fase aí, Portugal e Espanha, tudo, espero que seja um jogaço tão bom quanto esse, e que os gols não sejam anulados, né, que tenha muitos gols, e, e que eles contem, né. Então é isso. Essas foram as abobrinhas aí do jogo, e é isso, beleza? Valeu!